O universo é uma imensidão onde tudo acontece. Um palco silencioso em que estrelas nascem e galáxias dançam em espirais intermináveis. O espaço é o cenário dessa grande peça cósmica, a dimensão onde as coisas existem, enquanto o tempo marca o ritmo dos acontecimentos. Juntos, eles compõem algo maior e mais misterioso, o espaço-tempo. Essa união não é apenas uma abstração matemática. O espaço e o tempo formam uma estrutura contínua, como um tecido invisível que envolve toda a realidade. Cada movimento, cada partícula, cada raio de luz deixa uma marca nesse tecido, moldando o próprio fluxo da existência. É nele que o passado, o presente e o futuro encontram suas fronteiras. Se esse tipo de mistério te fascina, mergulhe mais fundo nessa jornada cósmica. Inscreva-se, curta o vídeo e continue acompanhando para explorar os segredos que o universo guarda nas entrelinhas do tempo. Cada capítulo revela um novo fragmento dessa imensa tapeçaria. O conceito de espaço-tempo nasceu da genialidade humana em tentar compreender o movimento dos corpos celestes e a natureza da gravidade. Durante séculos, acreditava-se que o tempo era absoluto, correndo igualmente para todos, e que o espaço era fixo, imóvel. A visão clássica imaginava o universo como um palco estático, onde os eventos apenas se desenrolavam. Albert Einstein rompeu essa ideia e revelou que espaço e tempo não são entidades separadas. São dimensões entrelaçadas, mutáveis, sensíveis à presença da matéria e da energia. O espaço-tempo pode se dobrar, se esticar e se curvar conforme o peso das estrelas e planetas. Assim, a gravidade deixou de ser uma força para se tornar a geometria do próprio cosmos. Para imaginar o espaço-tempo, pense em uma superfície elástica. Quando um corpo massivo repousa sobre ela, cria uma depressão. Se outro corpo menor se aproximar, ele será atraído por essa curvatura. Essa é a essência do movimento planetário. A Terra não é puxada pelo Sol. Ela apenas segue o contorno do espaço curvado ao seu redor. Cada instante da vida está costurado nesse tecido invisível. As ações cotidianas, o movimento de um automóvel, o giro dos satélites e o brilho das estrelas obedecem às mesmas leis. O espaço-tempo é a estrutura que une tudo, da menor partícula às maiores galáxias. Nada acontece fora dele. O tempo que flui para frente, de maneira aparentemente constante, na verdade é sensível à velocidade e à gravidade. Quanto mais intenso o campo gravitacional, mais lento ele se torna. Esse fenômeno foi confirmado por relógios atômicos que registram diferenças de microsegundos entre o topo de montanhas e o nível do mar. Essa descoberta transformou a percepção humana sobre o universo. O tempo deixou de ser um rio uniforme e passou a ser um fluxo que varia conforme o contexto. No espaço, um astronauta vive frações de segundos a menos do que alguém na Terra. É como se cada observador habitasse um tempo próprio, moldado por sua trajetória no espaço-tempo. Essa interdependência entre tempo e espaço é o alicerce da relatividade. Nada pode ser compreendido de forma isolada. Cada evento ocorre dentro dessa teia quadridimensional, onde o que se move altera o ritmo do que o cerca. O espaço-tempo é vivo, dinâmico, em constante transformação. As estrelas curvam essa estrutura, os planetas a distorcem, e a luz obedece ao seu traçado. Quando um raio luminoso passa próximo a uma estrela, ele não segue em linha reta, mas se curva seguindo a geometria do espaço. Essa foi uma das primeiras provas observacionais da teoria de Einstein, registrada durante um eclipse solar no início do século XX. O espaço-tempo não apenas abriga o universo, ele é o universo. As galáxias, os campos de energia e a própria radiação cósmica são manifestações dessa trama invisível. Cada ponto do cosmos é uma coordenada nesse tecido que vibra e se estende. Quando olhamos para o céu noturno, enxergamos o passado. A luz das estrelas viaja durante milhões de anos antes de alcançar nossos olhos.
Essa percepção revela que o tempo é relativo à distância e que o espaço é o registro do que já aconteceu. Observar o cosmos é, de certo modo, viajar na história do próprio universo. A noção de presente é apenas uma fatia infinitamente fina dessa teia quadridimensional. Tudo o que existe está em movimento constante, inclusive o próprio espaço-tempo. Ele se expande desde o instante do nascimento do universo, levando consigo galáxias que se afastam umas das outras. Cada partícula que se desloca, cada corpo que gira, cada raio de luz que se propaga, deixa uma cicatriz sutil no tecido cósmico. O espaço-tempo é moldado pela energia, e essa moldura determina o comportamento de tudo o que nele habita. É uma dança entre massa, movimento e curvatura. A beleza dessa ideia está em perceber que o universo não é apenas um conjunto de objetos flutuando no vazio. É uma sinfonia geométrica onde o espaço e o tempo compõem a partitura. O movimento das galáxias é o som silencioso dessa orquestra cósmica que ecoa desde o princípio. O espaço-tempo é tão real quanto o chão que se pisa, embora invisível. Seus efeitos são sentidos, medidos e comprovados. A trajetória de uma sonda interplanetária, a precisão do GPS e a previsão do nascer do Sol dependem dessa estrutura. Sem ela, a navegação moderna seria impossível. A percepção humana é limitada, mas as equações revelam um universo onde o tempo se curva e o espaço pulsa. A matemática descreve essas curvas como uma linguagem sagrada que une ciência e poesia. Cada símbolo é uma janela para compreender o funcionamento mais íntimo da realidade. O tecido do espaço-tempo não é imóvel. Ele vibra, se deforma e transporta energia. Grandes eventos cósmicos, como colisões de buracos negros, criam ondas que atravessam o universo, distorcendo o próprio espaço e o tempo enquanto passam. Essas ondas foram detectadas um século após terem sido previstas. Compreender o espaço-tempo é compreender o elo entre o que existe e o que acontece. É perceber que cada segundo, cada metro e cada estrela fazem parte de uma mesma estrutura interligada. A gravidade, o movimento e o fluxo do tempo são expressões diferentes da mesma realidade profunda. A sensação de estabilidade é apenas aparente. O chão que parece fixo está sobre um planeta em rotação, orbitando uma estrela que se move dentro de uma galáxia em expansão. O espaço-tempo envolve tudo isso, permitindo que o caos aparente siga um ritmo ordenado. Em escalas humanas, suas variações são imperceptíveis, mas em dimensões cósmicas definem o destino das estrelas e o colapso de mundos inteiros. É nesse cenário grandioso que o espaço-tempo revela sua verdadeira natureza, unindo ciência e mistério em um mesmo enredo. A gravidade, entendida como a curvatura do espaço-tempo, é a cola invisível que mantém o cosmos coeso. Sem essa curvatura, não haveria órbitas nem galáxias, nem tempo como o conhecemos. A existência seria um conjunto disperso de partículas vagando sem direção. O espaço-tempo dá sentido ao movimento. Ele dita o caminho da luz, define a passagem das horas e traça o destino de tudo o que possui massa. Sua geometria é o mapa secreto da realidade, uma estrutura que não pode ser vista, mas que sustenta o universo inteiro. Cada ser humano, cada objeto e cada estrela são como pequenas dobras nesse tecido universal. A presença de matéria cria depressões sutis que influenciam tudo ao redor. Assim, o espaço-tempo conecta o infinitamente pequeno ao infinitamente grande em uma rede inquebrável. A intuição humana sempre buscou entender o lugar no cosmos. O conceito de espaço-tempo oferece uma resposta poética e técnica. Estamos imersos em um oceano invisível que se estende em todas as direções. Nele, o passado, o presente e o futuro coexistem como camadas de uma mesma essência. O espaço-tempo é o protagonista silencioso da história do universo. Sua curvatura molda a trajetória dos planetas, regula o compasso do tempo e escreve, linha por linha, a narrativa cósmica que envolve tudo. Entender sua
Natureza é como decifrar a linguagem secreta da própria criação. A cada descoberta, o mistério se aprofunda. O espaço-tempo continua a expandir seus limites, carregando consigo todas as formas de vida e energia. É a estrutura que sustenta o infinito e o palco onde o desconhecido se manifesta em cada amanhecer estelar. No início do século XX, o mundo acreditava que o tempo era absoluto, um fluxo constante que avançava da mesma forma para todos. O espaço era visto como um palco imóvel, onde os eventos apenas aconteciam. Essa era a base da física clássica, sustentada por séculos de observação e por leis que pareciam inabaláveis. Nesse cenário de certezas, surge um jovem de mente inquieta. Albert Einstein, funcionário de um escritório de patentes na Suíça, começou a questionar o que todos aceitavam como imutável. Para ele, o tempo e o espaço não eram entidades separadas, mas dimensões entrelaçadas que reagiam ao movimento e à energia. Aos 26 anos, Einstein apresentou a teoria da relatividade restrita, um marco que alterou o rumo da ciência. Ele propôs que as leis da física são as mesmas para qualquer observador em movimento constante e que a velocidade da luz é sempre a mesma, independentemente da direção ou da fonte de emissão. Essa ideia rompeu fronteiras intelectuais e revelou que o tempo e o espaço não são fixos. Eles se moldam conforme a velocidade do observador. À medida que algo se aproxima da velocidade da luz, o tempo desacelera, as distâncias se contraem e a massa aumenta. A realidade passou a ser algo relativo e não absoluto. A relatividade restrita mostrou que a passagem do tempo depende do ponto de vista. Um viajante que se move rapidamente experimenta segundos mais longos que quem permanece parado. Assim, duas pessoas podem viver durações diferentes de um mesmo evento, dependendo de sua velocidade no espaço. Essa percepção modificou a compreensão do universo. O tempo deixou de ser uma linha reta e o espaço deixou de ser um vazio inerte. Ambos se transformaram em variáveis dinâmicas, sensíveis ao movimento e à energia. Einstein uniu conceitos antes separados em uma estrutura única e elegante. A famosa equação E igual a mc ao quadrado nasceu dessa teoria. Ela revelou que a matéria e a energia são formas diferentes da mesma substância cósmica. Pequenas quantidades de massa podem se converter em imensas quantidades de energia, explicando fenômenos como o brilho das estrelas e as reações nucleares. 10 anos depois, Einstein levou suas ideias a uma nova dimensão com a teoria da relatividade geral. Nela, ele apresentou uma visão revolucionária da gravidade, não mais como uma força que atrai, mas como o efeito da curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Imagine o espaço-tempo como um tecido elástico. Quando um corpo massivo, como o Sol, repousa sobre ele, o tecido se deforma, criando uma depressão. Os planetas próximos não são puxados pelo Sol, apenas seguem as curvas desse tecido, movendo-se em órbitas definidas pela geometria do cosmos. Essa visão substituiu o conceito newtoniano de gravidade. O que antes era entendido como uma força de atração passou a ser visto como uma consequência natural da estrutura do espaço-tempo. Quanto maior a massa de um corpo, maior a curvatura gerada e mais intenso o efeito gravitacional. A relatividade geral trouxe uma linguagem geométrica para a física. As linhas do universo se curvam em torno da matéria, e a matéria se move seguindo essas curvas. A gravidade se tornou uma manifestação da forma do espaço-tempo, unindo o movimento e a geometria em uma única narrativa cósmica. Essa teoria permitiu prever fenômenos que antes pareciam impossíveis. Ela explicou o desvio da luz das estrelas ao passar próximo do Sol, e previu a existência de buracos negros, regiões onde o espaço-tempo se dobra de maneira tão extrema que nada consegue escapar, nem mesmo a luz. Em 1919, uma expedição liderada pelo astrônomo Arthur Eddington observou o desvio da luz estelar durante um eclipse solar. O resultado confirmou as previsões de Einstein
e transformou seu nome em sinônimo de genialidade. A relatividade havia deixado o campo teórico e conquistado o céu. Com essa comprovação, o espaço e o tempo deixaram de ser conceitos filosóficos e se tornaram entidades físicas, moldáveis e mensuráveis. A ciência passou a ver o universo como uma estrutura maleável, viva, onde o movimento das galáxias e o fluir do tempo são expressões da mesma teia invisível. A partir daí, a física moderna ganhou um novo alicerce. As antigas leis foram reinterpretadas sob uma ótica geométrica e o cosmos tornou-se uma vasta tapeçaria, curvada pela energia e pela matéria. Cada estrela, planeta e partícula contribui para o formato desse imenso tecido cósmico. Einstein transformou a gravidade em uma questão de forma e movimento. O espaço-tempo, antes mero cenário, tornou-se o protagonista do universo. Ele mostrou que a presença de massa altera o ritmo do tempo e que o tempo, por sua vez, determina a trajetória dos corpos. Essa interdependência é o coração da relatividade geral. Onde há gravidade intensa, o tempo passa mais devagar. Relógios próximos à superfície da Terra marcam segundos ligeiramente diferentes dos que orbitam no espaço. Essa diferença, imperceptível aos sentidos, é crucial para o funcionamento dos satélites e sistemas de navegação. A relatividade também revelou que a luz não viaja em linha reta quando passa perto de objetos massivos. Seu caminho se curva, obedecendo à geometria do espaço-tempo. O universo deixou de ser plano e passou a ser um cenário tridimensional e maleável, onde a matéria esculpe a própria realidade. O impacto dessa descoberta foi tão profundo que influenciou todas as áreas da ciência. Cosmologia, astrofísica e mecânica quântica passaram a dialogar com as ideias de Einstein. Ele abriu portas para compreender a origem do universo, a expansão do espaço e o comportamento das estrelas em colapso. O pensamento de Einstein também mudou a forma de perceber o cotidiano. O simples ato de olhar para o céu tornou-se um convite para imaginar o espaço curvando-se ao redor dos astros. Cada raio de luz que chega à Terra percorre uma estrada moldada pela gravidade, traçada pela relatividade. Essa nova visão do cosmos trouxe consigo uma poesia científica. O universo deixou de ser estático e passou a respirar, expandir-se e evoluir. O espaço-tempo não é apenas uma estrutura matemática, é o cenário vivo, onde o próprio tempo nasce, se curva e se transforma. Einstein descreveu o universo como uma entidade em constante diálogo entre energia e geometria. Onde há massa, há curvatura, e onde há curvatura, há gravidade. O espaço e o tempo tornaram-se inseparáveis, compondo a sinfonia que rege todos os movimentos do cosmos. A genialidade da teoria está em sua simplicidade profunda. Tudo se resume à ideia de que o que chamamos de gravidade é o resultado natural da forma do espaço-tempo. Essa compreensão unificou o micro e o macro, revelando que as mesmas leis governam tanto átomos quanto galáxias. O legado de Einstein ultrapassa a física. Ele redefiniu a relação entre o ser humano e o universo. O tempo deixou de ser uma linha e tornou-se um tecido maleável, onde cada instante é uma dobra e cada corpo celeste uma impressão. O espaço-tempo é a caligrafia cósmica escrita pela energia. A relatividade geral também deu origem a tecnologias modernas. Os sistemas de posicionamento global dependem de correções relativísticas para manter precisão. Se essas correções não fossem aplicadas, os erros de localização cresceriam rapidamente, provando que a teoria de Einstein está presente no cotidiano. A imagem de Einstein, com seu olhar distante e cabelos despenteados, simboliza o poder do pensamento humano em alterar a percepção da realidade. Sua curiosidade e imaginação transformaram a física em uma arte de interpretar o invisível, unindo razão e intuição em uma só visão. A relatividade abriu caminho para descobertas futuras, como as ondas gravitacionais, e o entendimento da expansão do universo. Ela mostrou que a ciência não é um conjunto de verdades fixas,
mas uma busca contínua por compreender o tecido que sustenta o tempo e o espaço. Cada equação de Einstein é um poema sobre a estrutura da existência. Suas ideias revelaram que o universo é dinâmico e interligado, onde nada acontece isoladamente. O espaço-tempo é a linguagem com que o cosmos narra sua própria história, em um equilíbrio entre lógica e mistério. A revolução iniciada por Einstein continua a inspirar gerações. Sua visão rompeu fronteiras e uniu o real ao imaginável. O espaço-tempo, antes invisível, tornou-se o protagonista silencioso do universo, sustentando todas as trajetórias, desde o nascer das estrelas até o fluir das horas humanas. O universo pode ser imaginado como um grande tecido invisível, esticado em todas as direções. Esse tecido é o espaço-tempo, a estrutura que sustenta tudo o que existe. Nele, cada objeto, do menor grão de poeira a uma estrela gigantesca, deixa sua marca, moldando o próprio espaço ao seu redor. É como se o cosmos fosse um imenso palco onde cada corpo celeste altera o cenário de acordo com sua presença. Para visualizar isso, imagine um lençol perfeitamente esticado. Quando se coloca uma bola pesada no centro, o tecido se curva em torno dela. Esse é o comportamento do espaço-tempo diante de um corpo massivo. O Sol, por exemplo, deforma o tecido cósmico de modo que os planetas seguem órbitas naturais, não por atração invisível, mas por movimento dentro dessa curvatura suave e constante. Essa analogia simples revela uma das ideias mais revolucionárias já concebidas. A gravidade não é uma força que puxa, mas o resultado da geometria do universo. Cada corpo que possui massa distorce o espaço-tempo e dita como os demais devem se mover. É a coreografia cósmica da natureza, uma dança onde a matéria e o espaço se entrelaçam em harmonia perfeita. Quando um planeta orbita uma estrela, ele não está sendo puxado por ela, mas se movendo na trilha curva criada pela distorção que sua massa provocou. É como uma bolinha que desliza ao redor da depressão feita no lençol, movida pela própria forma do tecido. Assim, o que chamamos de gravidade é, na verdade, o caminho mais natural dentro dessa geometria. Essa visão mudou radicalmente a compreensão do cosmos. Durante séculos, acreditou-se que a gravidade fosse uma força misteriosa que agia à distância. A teoria de Einstein mostrou que a matéria não apenas existe no espaço, mas o molda. Cada estrela, planeta e galáxia transforma o cenário em que habita, como escultores invisíveis esculpindo o tecido da realidade. Em escalas menores, o efeito é imperceptível. A massa humana, por exemplo, deforma o espaço-tempo de modo ínfimo. No entanto, quando se trata de astros gigantes, essa distorção é colossal. Próximo a estrelas densas, o tempo desacelera e as trajetórias da luz se curvam. O próprio caminho que os fótons percorrem é ditado pela forma do espaço em que se encontram. Os cientistas comprovaram essa curvatura observando o desvio da luz das estrelas durante eclipses solares. Quando o Sol passa diante de uma estrela distante, a luz dela se curva levemente, mudando sua posição aparente no céu. Essa foi uma das primeiras evidências diretas de que o espaço-tempo é realmente flexível e dinâmico. Essa constatação não apenas confirmou as ideias de Einstein, mas também abriu portas para uma nova era da astronomia. Compreender a deformação do espaço-tempo permitiu prever comportamentos de corpos celestes extremos, como buracos negros e ondas gravitacionais. O universo deixou de ser visto como um palco rígido e passou a ser reconhecido como um organismo vivo e mutável. A curvatura do espaço-tempo não se limita ao entorno de estrelas. Galáxias inteiras moldam o tecido cósmico em escala colossal. Cada uma cria vales e montanhas invisíveis, orientando o movimento de outras galáxias e até da própria luz. Essa interação universal dá origem a uma estrutura cósmica de proporções inimagináveis, tecida pela gravidade. Em regiões de forte deformação, o tempo também sofre. Quanto maior a gravidade, mais lentamente o tempo flui.
Isso significa que um observador próximo de um corpo massivo vive um tempo diferente daquele que está distante. A relatividade mostra que o tempo não é absoluto, mas elástico, moldado pelas curvas do próprio espaço. Os satélites que orbitam a Terra precisam levar essa diferença em consideração. O Sistema de Posicionamento Global, o GPS, ajusta constantemente seus relógios para compensar os efeitos da relatividade. Sem isso, os cálculos de localização seriam imprecisos. Assim, o espaço-tempo curvado influencia até mesmo o cotidiano das pessoas. A beleza dessa descoberta está em sua simplicidade e profundidade. Uma ideia que pode ser visualizada com um lençol explica o comportamento de galáxias inteiras. A gravidade, que parecia uma força misteriosa, tornou-se uma consequência natural da geometria do universo. O espaço-tempo é o grande maestro da sinfonia cósmica. Essa visão também unifica o movimento de corpos em queda, órbitas planetárias e trajetórias de luz sob um mesmo princípio. Tudo o que se move no universo segue as curvas do espaço-tempo. A matéria indica como o espaço deve se dobrar, e o espaço mostra à matéria o caminho a seguir. Essa relação é o coração da relatividade geral. Quando uma estrela muito massiva colapsa, o tecido do espaço-tempo se curva tanto que cria uma região da qual nada pode escapar, nem mesmo a luz. Assim nascem os buracos negros, os lugares onde o espaço se dobra sobre si mesmo. Nessas fronteiras, o tempo praticamente congela, e a física tradicional deixa de funcionar como conhecemos. A noção de que o espaço pode se deformar, contrair ou expandir tornou-se fundamental para entender a origem e o destino do cosmos. O universo em si parece estar se esticando, ampliando o próprio tecido do espaço-tempo desde o instante do Big Bang. Cada galáxia se afasta das outras, movida por essa expansão constante. O conceito de curvatura não é apenas teórico. Ele foi medido com precisão por observatórios e sondas espaciais. As trajetórias das naves enviadas ao espaço confirmam a influência da gravidade prevista pelas equações de Einstein. Cada manobra orbital segue a geometria invisível moldada pela massa dos corpos celestes. Com o avanço tecnológico, tornou-se possível observar fenômenos ainda mais sutis. Ondas gravitacionais detectadas por instrumentos ultrassensíveis são vibrações no tecido do espaço-tempo. Elas surgem quando eventos cósmicos violentos, como a fusão de buracos negros, fazem o próprio universo estremecer. Essas ondas viajam por bilhões de anos até alcançar a Terra, carregando consigo memórias de acontecimentos distantes. São como ecos do cosmos, revelando que o espaço-tempo é uma entidade viva, capaz de vibrar e transmitir energia. Cada detecção confirma a natureza elástica e interligada do universo. A curvatura também explica o fenômeno das lentes gravitacionais, em que a luz de galáxias distantes é desviada por outras galáxias massivas no caminho. Esse desvio cria imagens múltiplas e distorcidas dos mesmos objetos. A gravidade, nesse caso, funciona como uma lente cósmica que amplia e revela o passado do universo. Essas lentes permitem observar regiões do espaço que seriam invisíveis. A distorção natural provocada pela gravidade amplia detalhes de galáxias formadas há bilhões de anos. Dessa forma, o espaço curvado se transforma em uma janela para o início dos tempos, mostrando como o cosmos evoluiu e se organizou. Cada descoberta reforça a ideia de que o espaço-tempo é mais do que um palco passivo. Ele é o próprio protagonista da realidade, moldando o comportamento de tudo o que existe. A gravidade deixa de ser apenas uma força e se torna uma linguagem, expressa em curvas, tensões e movimentos que descrevem o ritmo da existência. Compreender como o espaço se dobra é compreender a essência da natureza. A matéria, a energia e o tempo estão entrelaçados em uma teia delicada que se estende até os confins do universo. Essa teia não apenas sustenta a realidade, mas a cria, definindo como o cosmos respira e se transforma a cada instante.
O conceito de curvatura também aproxima a física da filosofia. A ideia de que o espaço é dinâmico e maleável desafia percepções antigas de estabilidade e imutabilidade. O universo não é fixo, mas uma constante metamorfose, guiada por leis matemáticas que revelam a poesia oculta da natureza. Quando o ser humano olha para o céu, está vendo não apenas distâncias, mas geometrias invisíveis em ação. Cada ponto de luz segue trajetórias ditadas por curvas que o olho não percebe. O espaço-tempo, embora invisível, se revela nas órbitas, nas marés e no próprio fluir do tempo. É o cenário e o ator de toda a existência. A descoberta da curvatura do espaço foi um marco não apenas científico, mas conceitual. Rompeu a fronteira entre o tangível e o abstrato, mostrando que o universo é mais flexível do que se imaginava. O cosmos é uma obra viva, esculpida pela gravidade e desenhada com a precisão de uma mente cósmica. A cada nova observação, o tecido do espaço revela mais segredos. As leis que o regem descrevem como a energia e a matéria se comunicam, transformando o próprio tempo em uma variável moldável. O que parecia imutável se mostra delicado, e o que parecia distante se torna parte de uma única estrutura universal. O lençol esticado é apenas uma sombra da realidade, uma metáfora que ajuda a compreender o incompreensível. Na verdade, o espaço-tempo não se dobra em uma direção específica, mas em dimensões que escapam à intuição humana. Ainda assim, essa imagem nos aproxima da verdade escondida nas profundezas do cosmos. Perceber o universo dessa forma é perceber que tudo está conectado. Cada estrela, planeta e ser vivo é parte de uma grande rede cósmica, sustentada por curvas invisíveis. A gravidade não é apenas uma força, mas a manifestação mais poética da estrutura do real. O espaço se dobra, e nessa dobra, o universo se revela. O início do século XX foi marcado por uma das comprovações mais impressionantes da história da ciência. Até então, as ideias de Einstein pareciam belas demais para serem reais. A noção de que o espaço e o tempo pudessem se curvar era quase poética, mas carecia de evidências observáveis. A dúvida era se o universo realmente se comportava conforme a geometria proposta pela relatividade geral. O momento decisivo chegou em 1919. Durante um eclipse solar total, astrônomos observaram algo extraordinário. A luz das estrelas que passava próxima ao Sol parecia deslocar-se levemente de posição. Essa deflexão correspondia exatamente ao valor previsto por Einstein em suas equações. Pela primeira vez, o espaço curvado podia ser visto, não apenas imaginado. A observação foi conduzida por equipes na Ilha do Príncipe, na África, e em Sobral, no Brasil. Ambas registraram fotografias das estrelas visíveis durante o eclipse. Comparando as posições aparentes com as registradas em períodos normais, comprovou-se o desvio da luz. O resultado ecoou pelo mundo, transformando Einstein em um símbolo da nova era científica. O eclipse de 1919 tornou-se um marco porque revelou que até a luz, a entidade mais veloz do universo, podia ser guiada pela curvatura do espaço-tempo. O que antes parecia vazio, mostrou-se um meio dinâmico. Seriam rapidamente. Em apenas um dia, as coordenadas poderiam se desviar por quilômetros. Para evitar isso, cada satélite ajusta seus relógios, levando em conta a curvatura do espaço-tempo causada pela gravidade da Terra. A teoria de Einstein tornou-se ferramenta essencial da navegação moderna. Esses ajustes comprovam que o tempo realmente passa de maneira diferente dependendo da altitude e da intensidade gravitacional. Os satélites mais distantes do centro da Terra experimentam um fluxo temporal ligeiramente mais rápido. Essa diferença, embora minúscula, é suficiente para demonstrar que o tempo é elástico e mensurável. Cada vez que alguém utiliza um aplicativo de localização, está confirmando sem perceber a validade das ideias de Einstein. O espaço-tempo não é apenas um conceito filosófico, mas uma realidade física que afeta o funcionamento de tecnologias diárias. O que antes era teoria se transformou em base,
Prática para a vida moderna. Com o avanço da física e da instrumentação, novas provas surgiram. Em 2015, cientistas detectaram algo que o próprio Einstein havia previsto um século antes: ondas gravitacionais, vibrações minúsculas no tecido do espaço-tempo, foram registradas após a fusão de dois buracos negros distantes. Era o universo sussurrando suas lembranças em forma de ondulações. Essas ondas são o eco de eventos cósmicos colossais. Quando massas gigantescas se aceleram, elas fazem o próprio espaço vibrar, criando distúrbios que viajam por bilhões de anos até alcançar a Terra. Detectá-las exigiu instrumentos de precisão inimaginável, capazes de perceber variações menores que o tamanho de um átomo. O Observatório LIGO, nos Estados Unidos, foi o primeiro a registrar essas vibrações. Dois feixes de luz laser percorreram túneis perpendiculares, e qualquer mínima alteração em seu comprimento indicava a passagem de uma onda gravitacional. Quando o sinal foi confirmado, a Teton Paxis, a humanidade ouviu pela primeira vez o som do espaço se movendo. A detecção das ondas gravitacionais não apenas comprovou a relatividade geral, mas abriu uma nova forma de observar o universo. Pela primeira vez, foi possível estudar o cosmos não apenas pela luz, mas pelas próprias distorções do espaço. Era como se a natureza tivesse revelado uma nova linguagem para contar sua história. Essas medições mostraram que o espaço-tempo é tangível, vibrante e mensurável. Ele não é um conceito abstrato, mas uma estrutura real que pode ser observada, calculada e sentida. Cada ondulação captada é uma mensagem que atravessou eras, trazendo informações sobre os eventos mais poderosos do universo. Com o tempo, mais observatórios espalhados pelo planeta confirmaram novas detecções. As ondas gravitacionais passaram a ser registradas com frequência crescente, revelando colisões de estrelas de nêutrons e buracos negros. O espaço-tempo deixou de ser apenas cenário para tornar-se protagonista ativo da cosmologia moderna. Essas descobertas também mostraram que o universo é dinâmico e em constante transformação. Cada evento cósmico deixa marcas permanentes no tecido da realidade. O espaço e o tempo se comportam como um oceano invisível, onde cada explosão, fusão ou movimento gera ondas que se propagam infinitamente. O desvio da luz, as correções temporais do GPS e as ondas gravitacionais são faces de uma mesma verdade. O espaço-tempo é real, flexível e sujeito a ser medido. Suas propriedades podem ser verificadas com instrumentos precisos, e suas consequências são sentidas em escalas que vão do cósmico ao cotidiano. Essas comprovações consolidaram a física moderna. Elas demonstram que a relatividade geral é uma descrição fiel do comportamento do universo. O que começou como uma hipótese ousada tornou-se um alicerce sólido para toda a compreensão atual da gravidade, do movimento e da estrutura do cosmos. Cada uma dessas evidências é um lembrete de que as ideias mais abstratas podem encontrar expressão concreta. O universo, em sua vastidão, se revela coerente, obedecendo a leis matemáticas simples e elegantes. O espaço-tempo, antes invisível, se tornou mensurável através de seus efeitos. A curvatura que desvia a luz é a mesma que altera o ritmo dos relógios e faz o cosmos vibrar. Tudo está conectado por essa teia de geometria e movimento. A gravidade, o tempo e a energia são expressões diferentes de uma mesma essência que permeia tudo o que existe. Ao compreender essas provas, o ser humano amplia sua visão sobre a natureza da realidade. O universo não é apenas um conjunto de objetos dispersos, mas uma rede interligada, onde cada evento repercute em toda a estrutura. O espaço-tempo é o fio invisível que costura a existência. Essas descobertas também representam um triunfo da curiosidade humana. A vontade de entender o que há além das estrelas levou à criação de tecnologias que agora confirmam a maleabilidade do universo. Cada observação reforça a capacidade da
mente humana de decifrar os segredos mais profundos da natureza. A detecção das ondas gravitacionais, por exemplo, exigiu colaboração global e décadas de esforço. O sucesso demonstrou que a união entre teoria e tecnologia é capaz de revelar fenômenos antes inimagináveis. O cosmos respondeu às equações de Einstein com sinais que atravessaram o tempo e o silêncio. Essas confirmações também despertaram novas perguntas. Se o espaço-tempo pode vibrar e se deformar, quais são seus limites? Pode ele se romper, se torcer em dimensões desconhecidas ou se conectar a outras regiões do universo? As respostas a essas questões continuam desafiando a imaginação humana. Cada prova é uma janela aberta para o mistério. O desvio da luz mostrou que o espaço é curvo, o GPS revelou que o tempo é relativo, e as ondas gravitacionais confirmaram que o universo pulsa. Juntas, essas evidências constroem uma narrativa grandiosa sobre a natureza do real. O espaço-tempo tornou-se uma entidade palpável, capaz de ser testada, medida e observada. Ele deixou de ser apenas um conceito teórico para se tornar parte do repertório experimental da ciência. Sua presença influencia cada segundo e cada metro percorrido em todo o cosmos. A confirmação das teorias de Einstein também redefiniu o papel do ser humano no universo. Ao compreender as leis que moldam o tempo e o espaço, a humanidade se torna participante ativa na busca pelo sentido da existência. A realidade não é apenas contemplada, mas decifrada passo a passo. Essas descobertas ecoam o poder do pensamento. Ideias escritas há mais de um século agora são confirmadas por máquinas sensíveis, captando murmúrios cósmicos. O que parecia distante e inalcançável tornou-se mensurável. O espaço-tempo, antes invisível, hoje é observado com precisão quase poética. Cada uma dessas provas reforça a beleza da física moderna. Elas mostram que a realidade é mais rica e profunda do que os sentidos humanos podem perceber. O espaço e o tempo dançam em sincronia, curvando-se, expandindo-se e vibrando em resposta à presença da matéria. O eclipse de 1919 revelou a curvatura da luz. O GPS confirmou que o tempo é maleável. As ondas gravitacionais mostraram que o universo vibra. Juntas, essas evidências formam um mosaico perfeito, que comprova a elasticidade do espaço-tempo. A teoria se transformou em verdade observável. A ciência, ao medir o invisível, revelou a textura do próprio cosmos. Cada descoberta é uma página do livro universal que conta a história do espaço e do tempo entrelaçados. O universo, em sua vastidão, prova que a realidade é uma sinfonia de curvas, vibrações e luz. O espaço-tempo, antes apenas uma hipótese, tornou-se o alicerce da compreensão moderna do cosmos. Suas provas estão registradas nas estrelas, nos satélites e nas ondas que cruzam o infinito. A curvatura que guia a luz também guia o destino, lembrando que tudo no universo está conectado. O tempo sempre foi visto como uma linha contínua, fluindo com regularidade e imparcialidade. Cada segundo parecia igual ao outro, marcando o compasso das vidas humanas e dos ciclos naturais. No entanto, a física moderna revelou que essa aparente uniformidade é uma ilusão. O tempo não corre da mesma maneira em todos os lugares do universo. Essa constatação desafia o senso comum e redefine o conceito de realidade. O tempo, antes absoluto, é agora compreendido como algo maleável, sensível à velocidade e à gravidade. Onde o espaço se curva, o tempo também se dobra. Essa descoberta transformou o modo como a humanidade entende o cosmos e o próprio existir. Einstein demonstrou que o tempo e o espaço são partes inseparáveis de uma mesma estrutura. Quando a gravidade aumenta, o tempo desacelera. Onde há menor influência gravitacional, ele flui mais rapidamente. Essa diferença é imperceptível no cotidiano, mas mensurável com extrema precisão em experimentos e observações espaciais.
Em regiões próximas a corpos massivos, como estrelas e planetas, o ritmo do tempo é mais lento. Isso ocorre porque a gravidade deforma o espaço-tempo, tornando o percurso do tempo mais denso. A matéria e a energia distorcem o tecido do universo, criando variações sutis no compasso temporal. Essa dilatação do tempo não é uma hipótese abstrata, mas um fenômeno real. Relógios atômicos colocados em altitudes diferentes marcam tempos distintos. Aqueles que estão mais próximos da superfície terrestre, sob maior gravidade, registram segundos ligeiramente mais lentos do que os que se encontram em montanhas ou satélites. Os satélites que orbitam a Terra precisam ajustar constantemente seus sistemas de tempo. O GPS, por exemplo, só funciona porque os engenheiros corrigem a diferença entre o tempo no espaço e o tempo no solo. Sem essas correções, os erros de localização se acumulariam rapidamente, tornando o sistema inutilizável. Esses ajustes demonstram de forma prática a relatividade do tempo. Cada relógio do sistema de posicionamento global é calibrado, levando em conta os efeitos da gravidade e da velocidade orbital. O tempo nos satélites flui um pouco mais depressa que o tempo na superfície terrestre, e isso é compensado para manter a precisão. Essa diferença é minúscula, mas fundamental. Em um único dia, a variação seria suficiente para deslocar coordenadas em quilômetros. O fato de que o GPS funciona corretamente é uma confirmação diária de que o tempo é relativo. O espaço e o tempo se adaptam ao movimento e à presença de massa. Em escalas cósmicas, a diferença no ritmo do tempo se torna ainda mais pronunciada. Perto de buracos negros, a gravidade é tão intensa que o tempo praticamente congela. Um observador distante veria um objeto aproximar-se do horizonte de eventos e parecer parar no tempo, enquanto para o objeto o tempo seguiria normalmente. Essa discrepância cria efeitos visuais e conceituais fascinantes. A luz emitida por objetos próximos a um buraco negro se estica, tornando-se mais vermelha. Esse fenômeno, conhecido como desvio gravitacional para o vermelho, é outra consequência direta da deformação do tempo. A própria cor da luz revela a elasticidade temporal. O tempo, portanto, não é uma corrente uniforme, mas um oceano em constante movimento. Cada região do universo possui sua própria cadência, determinada pela gravidade e pela velocidade. Onde a matéria é densa, o tempo se arrasta. Onde há menos massa, ele acelera, como um rio que encontra menos resistência. Essa natureza variável do tempo foi confirmada em experiências com partículas subatômicas. Quando aceleradas a velocidades próximas à da luz, elas vivem mais do que quando estão em repouso. O próprio ritmo de suas existências se altera, provando que o tempo depende do movimento e do ambiente em que se encontra. Os astronautas que passam longos períodos em órbita experimentam diferenças mínimas no envelhecimento em relação às pessoas na Terra. O efeito é ínfimo, mas real. Isso significa que quem viaja mais rápido ou permanece em menor gravidade envelhece um pouco menos. O tempo é uma dimensão viva que reage ao contexto. Esse fenômeno, chamado dilatação temporal, mostra que o universo é um sistema flexível e integrado. O tempo e o espaço não são entidades independentes, mas manifestações de uma mesma estrutura que se adapta ao comportamento da energia e da matéria. Essa interdependência é o núcleo da relatividade. Em regiões de gravidade intensa, como perto de estrelas massivas, o efeito é mensurável com instrumentos modernos. Satélites e sondas registram o atraso na passagem do tempo em torno de corpos celestes, confirmando a precisão das equações de Einstein. Cada medição reforça a realidade da relatividade temporal. O conceito também tem implicações profundas para a exploração espacial. Ao viajar por regiões de gravidade variável, naves e tripulações experimentam fluxos temporais diferentes. A física prevê que, em viagens próximas à velocidade da luz, o tempo a bordo passaria muito mais devagar do que para observadores na Terra. Essa possibilidade cria o famoso paradoxo dos gêmeos,
um viajaria pelo espaço em alta velocidade, enquanto o outro permaneceria na Terra. Ao se reencontrarem, o viajante espacial teria envelhecido menos. Essa ideia, embora pareça ficção, é consequência direta das leis que regem o espaço-tempo. Em experimentos com partículas, o paradoxo já se manifesta em escala microscópica. Partículas chamadas muons, criadas na atmosfera, chegam ao solo em quantidade muito maior do que se o tempo fosse absoluto. Elas vivem mais porque estão se movendo rapidamente, e o tempo para elas desacelera. O tempo se revela, então, como algo pessoal. Cada observador possui sua própria medida temporal, determinada por sua posição e velocidade. O universo não oferece um único compasso, mas infinitos ritmos coexistindo em harmonia. Essa diversidade é o que dá profundidade e complexidade à realidade. Essa compreensão redefine a percepção da existência. O tempo deixa de ser uma linha reta para se tornar uma malha maleável que se dobra, estica e se contrai. Essa flexibilidade permite que o universo se organize de forma dinâmica, em constante equilíbrio entre energia, movimento e gravidade. Em regiões de alta densidade, como o interior de estrelas de nêutrons, o tempo se move de forma quase imperceptível. A compressão extrema do espaço torna o avanço temporal tão lento que segundos ali equivaleriam a horas fora daquele ambiente. O cosmos revela sua plasticidade até nos extremos da matéria. Essa variação no fluxo do tempo também molda o destino do universo. O equilíbrio entre expansão cósmica e gravidade determina como o tempo se comporta em grande escala. O próprio envelhecimento do cosmos é resultado da interação entre essas forças que dobram e distendem o espaço-tempo. A ideia de que o tempo é relativo mudou para sempre o pensamento humano. A noção de passado, presente e futuro passou a depender da perspectiva de quem observa. Dois eventos simultâneos para um observador podem ocorrer em momentos distintos para outro, dependendo de sua velocidade e localização. Essa relatividade da simultaneidade mostra que o tempo não é um fio único, mas uma teia de instantes interconectados. Cada observador vive dentro de sua própria linha temporal, e todas coexistem dentro da estrutura maior do espaço-tempo. O universo é um mosaico de tempos individuais entrelaçados. Essas descobertas transformaram o conceito de realidade. O tempo deixou de ser o pano de fundo da existência e passou a ser parte ativa dela. Ele não apenas mede o que acontece, mas participa da própria dinâmica do acontecer. O relógio cósmico se ajusta de acordo com a gravidade e o movimento. A dilatação do tempo também tem implicações filosóficas profundas. Se o tempo pode se distorcer, então a percepção humana do presente é apenas uma fração de uma realidade mais ampla. O que chamamos de agora é diferente para cada ser, em cada ponto do universo, em cada curva do espaço. O tempo que desacelera diante da gravidade é o mesmo que acelera na vastidão do vazio. Essa dualidade cria uma sinfonia cósmica, onde cada região vibra em seu próprio compasso. O universo não segue um único ritmo, mas uma orquestra infinita de tempos coexistindo em harmonia invisível. Essa maleabilidade temporal é uma das provas mais belas da elegância da natureza. O tempo não é um tirano fixo, mas um artista que se molda conforme o cenário. Ele se estende nas alturas, encurta nas profundezas e dança ao redor dos corpos massivos que preenchem o cosmos. Compreender o tempo relativo é compreender o tecido da própria existência. A cada segundo que passa, o universo inteiro se reorganiza. O espaço se curva, a gravidade respira e o tempo responde. O cosmos pulsa em ritmos múltiplos, revelando que o relógio universal é, na verdade, uma melodia em constante transformação. Viajar no tempo sempre habitou o imaginário humano. Histórias sobre portais e máquinas que atravessam épocas pareciam pertencer ao domínio da ficção. No entanto, a física moderna revelou que essa possibilidade não é apenas um sonho literário. Em certas condições, o tempo realmente pode ser experimentado de forma diferente por indivíduos em movimento.
A base dessa ideia está na teoria da relatividade de Einstein, que descreve o tempo como algo flexível. Ele não avança igualmente para todos, mas se ajusta conforme a velocidade e a gravidade que envolvem o observador. Quanto mais rápido alguém se move, mais lentamente o tempo passa para essa pessoa em relação a quem está parado. Essa diferença de ritmo não é perceptível no cotidiano, mas torna-se notável em velocidades próximas à da luz. A partir daí, surgem os fenômenos de dilatação temporal, nos quais segundos para um viajante podem equivaler a horas ou até anos para quem permanece na Terra. É uma viagem real para o futuro. O chamado paradoxo dos gêmeos ilustra essa ideia de maneira elegante. Imagine dois irmãos idênticos. Um permanece na Terra e o outro embarca em uma nave que viaja a velocidades extremas. Ao retornar, o viajante espacial encontra seu irmão mais velho, pois o tempo passou de forma desigual para ambos. Não se trata de truque nem de ficção, mas de consequência natural das leis físicas. O movimento em alta velocidade altera a estrutura do espaço-tempo, fazendo com que o relógio do viajante marque menos tempo do que o do observador terrestre. Essa diferença foi prevista teoricamente e confirmada em experimentos. Os primeiros indícios vieram de observações com partículas subatômicas, conhecidas como muons. Elas nascem na atmosfera e deveriam desaparecer em frações de segundo, mas muitas chegam à superfície do planeta. Isso ocorre porque se movem tão rápido que o tempo para elas desacelera perceptivelmente. Essas partículas provaram que a velocidade pode esticar o tempo. Em laboratório, muons acelerados em campos magnéticos viveram muito mais do que o previsto quando em repouso. A física mostrou que quanto maior a velocidade, mais devagar o relógio interno dessas partículas avança. O mesmo princípio se aplica aos seres humanos, embora o efeito seja minúsculo nas condições atuais. Astronautas em órbita experimentam diferenças de tempo em relação às pessoas na Terra. Quando retornam, seus relógios marcam uma fração de segundo a menos, resultado direto da dilatação temporal. Essa diferença é medida com precisão usando relógios atômicos, que registram variações de bilionésimos de segundo. Experimentos desse tipo confirmam que o tempo depende da velocidade e da gravidade. O que parece uma constante é, na verdade, uma dimensão viva que reage ao movimento. Se uma nave conseguisse atingir velocidades próximas à da luz, o viajante poderia avançar séculos em relação à Terra. Ele não voltaria ao passado, mas encontraria um futuro muito distante, enquanto teria envelhecido apenas alguns anos. O espaço e o tempo se tornariam sua estrada. Essa possibilidade de avançar no tempo é uma consequência natural da geometria do universo. O espaço-tempo se curva conforme a energia e a velocidade, criando caminhos em que o tempo flui de modo desigual. Assim, quem se move rápido literalmente percorre o futuro em ritmo diferente dos demais. O paradoxo dos gêmeos mostra que o tempo não é absoluto, mas relativo a cada trajetória. A experiência de cada indivíduo depende de seu movimento e da intensidade gravitacional que o cerca. Essa percepção rompe com séculos de pensamento fixo e coloca o tempo como parte mutável da realidade. A física atual usa esse conhecimento em aplicações práticas. O sistema de GPS, por exemplo, corrige continuamente os relógios dos satélites, que correm mais rápido que os da Terra por estarem em menor gravidade e em alta velocidade. Sem essas correções, os mapas perderiam a precisão em poucas horas. Essas medições são a prova cotidiana de que o tempo é elástico. O próprio funcionamento da tecnologia moderna depende da relatividade, algo que parecia impossível há pouco mais de um século. A viagem temporal não é mito, mas um fenômeno mensurável e fundamental para o mundo atual. Em escalas maiores, a ideia de atravessar o tempo inspira missões espaciais e teorias sobre o futuro da humanidade. Se um dia for possível acelerar uma nave a frações significativas da velocidade da luz, seus tripulantes poderão saltar adiante no tempo, testemunhando o que séculos humanos levaram para construir. Essa jornada não seria como nos filmes,
mas uma travessia física pelas leis da natureza. O viajante veria o universo evoluir diante de si, enquanto seu próprio corpo envelheceria lentamente. O tempo, curvado por sua velocidade, se tornaria um rio que ele navega em ritmo diferente. O paradoxo dos gêmeos é, portanto, uma janela para a essência do cosmos. Ele mostra que o tempo é uma dimensão moldável, sensível ao movimento e à gravidade. O que parecia fixo é, na verdade, dinâmico. A própria passagem dos segundos é uma dança cósmica entre energia e espaço. Cada órbita, cada aceleração, cada partícula que se move revela a plasticidade do tempo. O universo inteiro pulsa em diferentes batidas e o ser humano começa a compreender que vive dentro de um mecanismo fluido, onde o passado e o futuro são construções relativas à observação. Viajar no tempo, então, é mais do que um sonho. É uma realidade sutil, presente em cada relógio que corrige sua batida para acompanhar a curvatura do espaço. A física abriu as portas para essa nova visão, onde o tempo deixa de ser um tirano fixo e passa a ser uma estrada maleável rumo ao infinito. O universo nasceu de um instante inimaginável. Uma fração ínfima de tempo após o nascimento do cosmos, tudo o que existia se expandiu com uma velocidade que desafia a compreensão humana. Não foi a matéria que viajou rapidamente, mas o próprio espaço que cresceu, carregando galáxias e energia em todas as direções. Essa expansão não violou as leis da natureza, pois nada realmente ultrapassou a velocidade da luz. Foi o tecido do espaço-tempo que se esticou, criando novas distâncias entre pontos que antes estavam próximos. A luz continua sendo o limite para o movimento através do espaço, mas o espaço em si pode se alongar sem restrições. Durante a infância cósmica, o universo era uma sopa densa e incandescente de partículas e radiação. Em um intervalo minúsculo, conhecido como inflação cósmica, o espaço aumentou de forma exponencial. Um grão subatômico de energia tornou-se maior que todo o cosmos visível de hoje. Essa expansão foi tão rápida que regiões que jamais poderiam ter se comunicado se separaram para sempre. Mesmo assim, a temperatura do universo permaneceu quase uniforme, um indício de que antes dessa separação havia uma ligação profunda entre todas as partes do espaço. A inflação cósmica não foi um evento comum. Ela moldou a geometria do universo e determinou seu destino. A partir dela, surgiram as flutuações microscópicas que mais tarde se transformaram em estrelas, galáxias e planetas. Cada ponto de luz no céu nasceu de pequenas variações nessa explosão primordial. O termo mais rápido que a luz pode causar confusão. Nenhum objeto se deslocou pelo espaço com essa velocidade. Foi o espaço que cresceu e, ao se expandir, aumentou as distâncias de modo que a luz jamais conseguiria alcançá-las novamente. Assim, existem regiões do universo que se afastam de nós para sempre. Essas fronteiras cósmicas são chamadas de horizonte observável. São limites invisíveis, além dos quais nenhuma informação pode chegar. A luz dessas regiões viaja eternamente sem nos alcançar, pois o espaço entre nós e elas cresce mais rápido do que o próprio brilho consegue percorrer. A ideia de um espaço que se estende em ritmo acelerado parece quase mágica, mas é sustentada por medições da radiação cósmica de fundo. Esse brilho antigo, que preenche todo o céu, é o eco térmico do Big Bang. Suas pequenas variações confirmam que o universo realmente se expandiu de maneira descomunal em seus primeiros instantes. Décadas depois, telescópios modernos descobriram que a expansão não apenas continua, mas está acelerando novamente. Uma força misteriosa chamada energia escura parece empurrar o cosmos, esticando o espaço com intensidade crescente. Ninguém sabe exatamente o que ela é, mas sua presença domina a maior parte do universo. Essa aceleração atual é diferente da inflação inicial, porém, compartilha o mesmo princípio. O próprio espaço se expande, carregando tudo consigo. As galáxias não se movem através do espaço.
Elas são arrastadas pela sua expansão, como folhas em um rio que aumenta de volume. Quando se observa o céu profundo, cada ponto distante é também uma janela para o passado. A luz que chega até nós viajou bilhões de anos, e quanto mais distante se olha, mais se percebe que o universo já era menor. É como assistir a um filme invertido da própria criação. O ritmo da expansão é medido pela constante de Hubble, uma grandeza que descreve o quanto o universo cresce ao longo do tempo. Cientistas descobriram que esse valor pode variar conforme a técnica usada, o que sugere que ainda há segredos na forma como o espaço se comporta. Em escala cósmica, essa expansão redefine a noção de movimento. Não há um centro, nem uma borda. Cada ponto se afasta dos demais, como se o universo fosse um balão sendo inflado, onde todos os locais se distanciam uns dos outros igualmente, sem que nenhum ocupe o meio. Mesmo as galáxias que parecem imóveis estão sendo separadas lentamente pela expansão do espaço. Somente a gravidade consegue resistir localmente, mantendo aglomerados de estrelas unidos. No entanto, em grandes distâncias, a força expansiva vence e o universo continua crescendo. A ideia de que o cosmos se estende mais rápido que a luz revela o quanto a realidade é flexível. As leis da física não foram violadas, mas reinterpretadas. O limite da velocidade da luz vale para o movimento dentro do espaço, não para o próprio espaço em crescimento. Essa sutileza mostra como o universo é mais estranho do que a imaginação pode alcançar. O espaço-tempo não é um palco fixo, mas um ator que muda e se transforma. Ele pode dobrar, vibrar, se curvar e até se expandir em velocidades inconcebíveis. Cada partícula, cada raio de luz e cada galáxia participa desse movimento silencioso. Vivemos dentro de um tecido que respira e se estica, levando tudo o que existe para direções cada vez mais distantes, numa dança sem retorno. O cosmos, em sua grandeza, não precisa romper regras para ser extraordinário. Basta compreender que o próprio vazio é dinâmico, capaz de crescer mais rápido que qualquer forma de energia. O espaço é o verdadeiro protagonista dessa epopeia cósmica. Ao observar o céu noturno, é possível perceber que a história do universo é também a história da expansão. Cada estrela visível é testemunha de um espaço que continua se abrindo, criando novos horizontes e lembrando que vivemos dentro de algo que jamais deixará de crescer. Buracos negros são as criaturas mais enigmáticas do cosmos. Representam regiões em que a gravidade venceu todas as resistências da matéria e do tempo. Neles, o espaço se curva até o limite e o tempo desacelera quase até parar. São abismos invisíveis, formados quando estrelas colossais entram em colapso sob o próprio peso. A força que nasce dessa queda é inimaginável. Nenhuma estrutura física consegue resistir. A estrela é comprimida em um ponto de densidade infinita, chamado singularidade. Ao redor desse núcleo surge uma fronteira conhecida como horizonte de eventos, o limite além do qual nada pode retornar, nem mesmo a luz. Ao atravessar essa linha, toda a informação se perde para sempre. É como se a própria realidade deixasse de existir. O que ocorre dentro permanece envolto em mistério, pois nenhuma mensagem pode escapar daquele domínio. É o ponto final da física conhecida, onde tempo e espaço se fundem em um único destino. Os buracos negros não são apenas devoradores de matéria. Eles também moldam o tecido do universo. Suas forças gravitacionais intensas distorcem o espaço-tempo ao redor, criando redemoinhos cósmicos que arrastam tudo o que se aproxima. Estrelas, planetas e até a luz são curvados por sua presença. A imagem mais famosa do universo moderno é a de um buraco negro. Capturada por uma rede de telescópios espalhados pela Terra, essa visão revelou o contorno luminoso do gás aquecido girando em torno do abismo. O centro permaneceu escuro, não por ausência de luz, mas por aprisioná-la para sempre. O tempo próximo a um buraco negro se comporta de forma estranha. Para um observador distante,
O relógio de quem se aproxima parece desacelerar até parar. No entanto, para quem cai, tudo ocorre normalmente. Essa diferença mostra como o tempo é moldado pela gravidade extrema. Essa distorção temporal é tão forte que, se alguém pudesse observar uma nave descendo em direção ao horizonte, haveria congelar na borda, nunca atravessando completamente. A luz emitida seria esticada até se apagar, desaparecendo na escuridão eterna que envolve o núcleo. Buracos negros supermassivos habitam o centro de quase todas as galáxias conhecidas. A Via Láctea abriga um deles, chamado Sagitário A, com milhões de vezes a massa do Sol. Ele governa a dança estelar em torno de si, mantendo a estrutura da galáxia em equilíbrio. A matéria que se aproxima desses gigantes não cai imediatamente. Forma um disco giratório de gás e poeira aquecidos a temperaturas altíssimas. A fricção nesse anel emite energia tão intensa que pode brilhar mais do que toda a luz das estrelas próximas. Esses discos de acreção produzem jatos colossais de partículas lançadas a velocidades próximas à da luz. São sinais de que mesmo a destruição extrema pode gerar beleza. Em torno do caos, surgem formas de energia que iluminam as regiões mais distantes do cosmos. Buracos negros também podem crescer engolindo estrelas inteiras ou se fundindo com outros semelhantes. Quando isso acontece, liberam ondas gravitacionais que viajam pelo espaço-tempo. Esses tremores cósmicos foram detectados pela primeira vez em 2015, confirmando a previsão de Einstein. Essas ondas são o eco de cataclismos distantes. Elas atravessam o universo, distorcendo levemente o espaço por onde passam. Cada sinal captado é uma lembrança de que esses colossos realmente existem e continuam moldando a estrutura do cosmos. Apesar de sua fama destrutiva, buracos negros desempenham um papel fundamental na evolução das galáxias. Suas forças ajudam a regular o nascimento de novas estrelas e a distribuir matéria e energia pelo espaço. São paradoxos cósmicos que criam ao mesmo tempo em que consomem. A física moderna tenta compreender o que ocorre no interior dessas entidades. A singularidade desafia as leis conhecidas, indicando que, talvez, haja uma nova física esperando ser descoberta. O encontro entre a relatividade e a mecânica quântica pode revelar o segredo desse limite final. Alguns teóricos acreditam que os buracos negros possam ser portais para outras regiões do universo, ou até para dimensões paralelas. Embora não haja prova concreta, a ideia desperta curiosidade, pois o espaço-tempo é tão flexível que pode esconder caminhos invisíveis à percepção humana. A fronteira entre realidade e imaginação se torna tênue diante de tais fenômenos. O que parece ser um ponto de destruição absoluta pode conter a semente de novos mundos. O universo revela que até no colapso há criação, e no silêncio da escuridão há movimento. Cada buraco negro é um lembrete de que a natureza não teme o infinito. Sua existência é uma mistura de luz e sombra, criação e destruição. No encontro entre o finito e o infinito, o espaço e o tempo se dobram, revelando que até o vazio mais absoluto está repleto de energia e de mistério. Dentro de um buraco negro, o espaço e o tempo deixam de seguir as regras conhecidas. As leis da física, que mantêm o universo previsível, perdem o sentido. As dimensões se embaralham, criando uma realidade onde o que chamamos de tempo se transforma em direção e o que chamamos de espaço se torna destino. É a inversão mais extrema já imaginada pela ciência. Para compreender essa troca, é preciso lembrar que o espaço-tempo é um tecido flexível. Em regiões comuns do cosmos, as duas dimensões coexistem harmoniosamente. Mas perto da singularidade, a gravidade se torna tão intensa que o tecido se dobra até quase romper. Nesse ponto, as coordenadas que definem tempo e espaço se invertem completamente. Dentro desse domínio, o tempo não é algo que flui, mas algo que aprisiona. O movimento em direção ao centro do buraco negro deixa de ser escolha e se torna inevitável, como o avanço dos segundos. Assim como ninguém pode deter o passar do tempo,
nenhuma força pode impedir a queda rumo à singularidade. Essa inversão cria uma paisagem paradoxal. Para um observador externo, parece que nada atravessa o horizonte de eventos. No entanto, para quem cruza esse limite, não existe retorno possível. A direção do espaço aponta para o centro, e o tempo empurra tudo nessa mesma direção. É o colapso do sentido comum de realidade. A relatividade de Einstein previu essa transformação. Quando a curvatura do espaço-tempo se torna extrema, as equações mostram que o tempo se comporta como uma coordenada espacial e o espaço ganha as propriedades de um fluxo temporal. O futuro de quem entra passa a ser o próprio centro do buraco negro. Nada pode escapar, porque fugir seria como tentar voltar ao passado. Para qualquer partícula ou raio de luz, o centro do buraco negro não é um local no espaço, mas um momento inevitável no tempo. A cada instante, o destino se aproxima, não por movimento, mas por pura consequência da geometria. Essa ideia desafia o instinto humano. Estamos acostumados a pensar o tempo como algo que corre e o espaço como algo que se percorre. Dentro do buraco negro, essas noções se confundem. O espaço se torna passagem e o tempo se torna prisão. Cada passo em frente é um segundo que avança sem retorno. Fronteira onde isso acontece, chamada horizonte de eventos, marca o ponto sem volta. Ali, o tempo de fora e o tempo de dentro deixam de coincidir. O relógio do universo externo continua, enquanto o relógio interno se curva, misturando minutos e distâncias em uma dança impossível de ser revertida. A matemática mostra que, nesse ambiente, as trajetórias seguem leis diferentes das conhecidas. Nenhum observador consegue permanecer parado. O próprio conceito de repouso perde sentido. Dentro da fronteira, a queda não é um movimento físico, mas o desdobramento natural do tempo convertido em direção. Se houvesse um modo de observar o interior de forma segura, veríamos algo além da compreensão. Cada metro percorrido seria também um segundo vivido. O espaço se tornaria o tempo materializado, e o futuro seria tão inevitável quanto a gravidade que domina tudo ao redor. Essa transformação é uma das previsões mais ousadas da relatividade geral. Ela indica que o universo não é apenas curvado, mas também reversível em suas propriedades fundamentais. O tempo e o espaço não são entidades distintas, mas aspectos de uma mesma essência que pode se converter quando submetida a condições extremas. O interior de um buraco negro é o exemplo máximo dessa dualidade. Lá o espaço não conduz à liberdade, mas à conclusão inevitável da existência. O tempo não passa, ele cai. Cada instante se torna um passo em direção à singularidade, onde as leis conhecidas se desintegram e a física busca novas respostas. Esse fenômeno transforma a noção de destino. Dentro de um buraco negro, o futuro não é uma escolha, é uma direção. O espaço-tempo deixa de ser cenário e se torna força, empurrando tudo em uma jornada sem controle. A própria estrutura do universo dita o caminho, e o livre-arbítrio desaparece. A ideia de trocar espaço por tempo parece absurda, mas revela a elasticidade do cosmos. O universo não é fixo nem estável. Ele responde à energia, à massa e à curvatura. Quando essas grandezas atingem o limite, o tecido do real se reorganiza e mostra novas formas de existência. Essa inversão também abre portas para teorias sobre buracos de verme e universos paralelos. Se o tempo pode se tornar espaço, talvez o espaço possa conduzir a outras realidades. Essa hipótese ainda é especulativa, mas surge naturalmente das equações que descrevem o comportamento extremo da gravidade. O conceito de que o tempo pode parar não é poético, é matemático. Próximo à singularidade, a dilatação temporal é infinita. Para quem observa de fora, o corpo que cai nunca chega ao centro. Para quem cai, tudo acontece em instantes. Duas percepções verdadeiras coexistem, separadas pela própria estrutura do espaço-tempo. Esse paradoxo revela a profundidade da relatividade. Não há um tempo universal, nem um espaço absoluto.
Cada observador vive sua própria sequência de eventos, moldada pela gravidade e pela velocidade. Dentro de um buraco negro, essa relatividade alcança seu limite máximo. A física moderna tenta compreender o que acontece depois desse ponto. A singularidade permanece oculta, talvez por conter novas dimensões ou leis desconhecidas. O espaço e o tempo deixam de ser conceitos familiares e se transformam em algo ainda sem nome, algo que talvez una o nascimento e o fim do universo. Ao imaginar esse cenário, percebe-se que o universo é mais poético do que se supõe. O espaço e o tempo não são apenas medidas, mas entidades vivas que dançam e se transformam. Dentro de um buraco negro, eles trocam de papéis e revelam que a realidade é muito mais flexível do que o olhar humano pode alcançar. O universo não é silencioso. Mesmo sem ar, sem som e sem eco, ele vibra em escalas que nenhum ouvido poderia perceber. Quando astros colossais colidem, o próprio espaço se agita. Essas vibrações não são ondas comuns, mas deformações sutis no tecido que compõem a realidade, as chamadas ondas gravitacionais. Elas são o pulsar invisível do cosmos em movimento. Cada onda gravitacional nasce de um evento monumental. Estrelas que se chocam, buracos negros que se fundem, ou núcleos de galáxias que giram em espirais de energia. Essas forças alteram o espaço-tempo, comprimindo e expandindo distâncias, criando ondulações que viajam pelo universo em todas as direções. Durante muito tempo, acreditou-se que essas ondas eram apenas uma previsão teórica. Einstein as descreveu no início do século XX, ao propor que o espaço e o tempo formavam um único tecido flexível. Segundo suas equações, corpos massivos poderiam provocar pequenas distorções nesse tecido, enviando ondas semelhantes às de um lago tocado por uma pedra. Por décadas, essa ideia permaneceu fora do alcance da observação. As ondas eram tão sutis que deformavam o espaço em escalas menores que o diâmetro de um átomo. Detectá-las exigia uma precisão quase inimaginável, algo que parecia impossível até o avanço da tecnologia permitir a construção de instrumentos sensíveis o bastante. Foi então que, em 2015, o Observatório Observatório LIGO, localizado nos Estados Unidos, captou pela primeira vez um sinal vindo das profundezas do cosmos. O espaço tremia discretamente, denunciando a fusão de dois buracos negros a bilhões de anos-luz de distância. Pela primeira vez, a humanidade ouviu o eco da gravidade. Esse momento marcou uma nova era na astronomia. Pela primeira vez, o universo pôde ser estudado não apenas pela luz, mas também pelas vibrações de seu próprio tecido. O cosmos, antes silencioso, revelou uma sinfonia, feita de ondas gravitacionais, uma música lenta e profunda que conta histórias de violência e criação. As ondas gravitacionais não transportam matéria, mas energia pura. Elas viajam pelo vazio sem se deter, atravessando galáxias, estrelas e nebulosas sem perder sua identidade. Cada uma carrega em sua forma as marcas do evento que a originou, como um registro cósmico da dança entre forças titânicas. O funcionamento do LIGO é uma façanha de engenharia. Seus braços, com quilômetros de extensão, refletem feixes de laser que medem variações minúsculas na distância entre espelhos. Quando uma onda gravitacional passa, o espaço se estica e se comprime, alterando levemente o caminho da luz. Essa diferença é o sinal de que o universo vibrou. Essas medições confirmaram algo extraordinário. O espaço-tempo não é estático, mas elástico. Ele se comporta como uma membrana em constante movimento, reagindo às energias que o atravessam. Cada colisão cósmica deixa um vestígio que se espalha por eras, alcançando até mesmo o pequeno planeta onde vivemos. Com essa descoberta, os cientistas puderam observar eventos antes invisíveis, buracos negros que se fundem, estrelas de nêutrons que explodem e até ecos de momentos logo após o nascimento do universo. As ondas gravitacionais tornaram-se uma nova linguagem para decifrar o passado cósmico. Elas também confirmaram que a gravidade não é apenas uma força,
mas uma geometria dinâmica. Cada curva, cada dobra e cada oscilação no espaço-tempo é uma resposta à presença de energia. O universo inteiro é uma rede viva, onde a matéria e o tempo se entrelaçam em movimentos incessantes. Essa visão altera profundamente a compreensão do real. Tudo o que existe está inserido em um campo que se expande e vibra. Nada é totalmente imóvel. O chão sob nossos pés, o ar que respiramos e as estrelas distantes participam da mesma sinfonia cósmica, modulada por ondas que cruzam o espaço desde tempos imemoriais. As ondas gravitacionais viajam na velocidade da luz, mas carregam informações diferentes. Enquanto a luz mostra o brilho superficial dos corpos celestes, essas ondas revelam o esqueleto do universo, o modo como a gravidade molda sua estrutura e sua história. É como ouvir o batimento cardíaco do cosmos. O impacto dessa descoberta foi tão profundo que inaugurou a chamada astronomia gravitacional. Com ela, tornou-se possível observar o universo de maneira completamente nova. Cada detecção é uma mensagem vinda de distâncias inimagináveis, um eco do passado traduzido em números, gráficos e sons que a ciência aprendeu a interpretar. Ao transformar as medições em sons audíveis, os pesquisadores criaram uma forma de ouvir o espaço. Esses tons não são metáforas, mas vibrações reais captadas e convertidas. O cosmos canta em frequências baixas e longas, um murmúrio contínuo que atravessa os séculos e ressoa em nossos instrumentos. Essas ondas também ajudam a testar teorias sobre a origem do universo. Algumas previsões indicam que, no instante inicial do Big Bang, o espaço-tempo teria vibrado violentamente, deixando ecos que ainda percorrem o cosmos. Detectar tais sinais seria como escutar o primeiro suspiro do tempo. A sensibilidade crescente dos detectores abre portas para descobertas futuras. Observatórios como o Virgo na Europa e o Kagra no Japão complementam o trabalho do LIGO, ampliando a capacidade de localizar e interpretar as fontes dessas vibrações. Cada nova captação aprofunda o mapa invisível do espaço. O universo, antes descrito por sua vastidão silenciosa, mostra-se agora como um ser pulsante. Cada evento cósmico é um acorde nessa sinfonia gravitacional. O espaço-tempo, outrora visto como palco, revela-se como o verdadeiro protagonista, dançando ao ritmo das forças que o compõem. Essa percepção transforma a forma de pensar a realidade. Não somos espectadores imóveis, mas parte de um universo que vibra. O corpo, a terra e o próprio tempo participam dessas ondas, balançando imperceptivelmente com elas. Tudo está conectado em um movimento que atravessa dimensões e eras. Quando se compreende que o cosmos inteiro vibra, o sentido de existência ganha outra escala. As ondas gravitacionais mostram que cada partícula, cada estrela e cada ser é tocado pelo mesmo pulso universal. O espaço-tempo respira, e nós respiramos com ele, dentro de uma dança eterna que começou há bilhões de anos. A mente humana sempre buscou ultrapassar os limites do visível. Cada descoberta empurrou as fronteiras do entendimento, revelando que o universo é mais profundo e misterioso do que qualquer imaginação poderia supor. No coração dessa busca surge uma hipótese que une sonho e ciência: a existência dos chamados buracos de minhoca. Essas possíveis passagens cósmicas seriam túneis invisíveis que conectam regiões distantes do espaço e do tempo. Como atalhos dentro do próprio tecido da realidade, permitiriam cruzar galáxias em um instante, desafiando as distâncias que hoje parecem eternas. Sua concepção nasce das equações da relatividade, que permitem curvas tão intensas que se tocam. Se um buraco negro deforma o espaço-tempo ao ponto de aprisionar a luz, um buraco de minhoca seria a contrapartida exótica, um caminho onde a curvatura não fecha, mas se estende, unindo dois pontos do cosmos. É uma ideia que transforma o entendimento do que significa viajar pelo universo. Embora nunca tenham sido observados,
Os cálculos mostram que, em condições específicas, tais portais poderiam existir. No entanto, seriam extremamente instáveis. Qualquer matéria comum que tentasse atravessá-los provocaria seu colapso instantâneo. Para mantê-los abertos, seria necessária uma energia negativa, algo que só aparece em escalas quânticas. Essa exigência leva a outro nível de mistério. O espaço-tempo, que antes parecia contínuo e liso, pode não ser exatamente assim. Em sua base mais profunda, talvez seja composto por minúsculos grãos, uma malha vibrante de energia em escalas subatômicas. Essa textura microscópica é chamada de espuma quântica. Dentro dessa espuma, o espaço se dobra e se reconecta sem cessar. Minúsculos buracos de minhoca podem surgir e desaparecer em intervalos inimaginavelmente curtos. Nesse cenário, o universo se comporta como um oceano borbulhante de possibilidades, onde tempo e espaço se confundem em vibrações efêmeras. A física quântica e a relatividade geral ainda não se unem plenamente, mas é nesse abismo que mora a chave para compreender o que realmente sustenta a realidade. O tecido cósmico pode ser discreto, feito de unidades fundamentais de informação, como se o universo inteiro fosse um código sendo processado em escala universal. Se essa hipótese for verdadeira, cada partícula, cada raio de luz e cada pensamento faz parte de uma rede gigantesca de conexões. O espaço não seria um cenário vazio onde as coisas acontecem, mas o próprio agente da existência, o campo que gera e mantém tudo o que há. Essa visão muda completamente a noção de separação. Nada está realmente isolado. Tudo está interligado pela estrutura invisível que permeia a realidade. Até mesmo o tempo, com sua marcha constante, pode ser uma manifestação emergente dessa rede vibrante, uma ilusão criada pelo movimento do próprio espaço. Os buracos de minhoca tornam-se então mais do que curiosidades matemáticas. Representam o desejo humano de entender a unidade entre distância e instante, matéria e vazio, começo e fim. São símbolos da busca por um elo que una todas as forças sob uma única linguagem. Alguns físicos acreditam que, se o espaço-tempo tiver mesmo uma estrutura granular, talvez seja possível manipular essas conexões em escalas maiores. Isso abriria portas para tecnologias que hoje pertencem apenas à ficção, mas que podem um dia tornar-se reais, alterando a própria noção de viagem e comunicação. Mesmo que ainda sejam conceitos teóricos, essas ideias ampliam a percepção do que é o universo. Em vez de um palco frio e distante, ele se revela como um organismo em movimento, respirando energia e informação. Cada átomo participa de uma sinfonia invisível que se estende por todas as direções. Compreender isso é perceber que o cosmos não está lá fora, mas dentro de tudo o que existe. A matéria, o tempo e o espaço formam uma única entidade viva. Não há fronteira entre o que somos e o que chamamos de universo. Tudo pulsa em uma mesma vibração primordial. O fim do espaço-tempo, se é que existe, não seria um limite físico, mas um ponto onde as leis conhecidas se dissolvem em pura abstração. Nesse ponto, o real e o imaginário se misturam e talvez nasça uma nova forma de compreender a existência, mais ampla e integrada. Cada descoberta científica, por mais técnica que pareça, carrega uma centelha poética. Falar de buracos de minhoca é falar do impulso humano de atravessar o impossível, de buscar caminhos onde antes só havia abismos. É um reflexo da curiosidade que molda a civilização desde seus primórdios. A ideia de que o universo possa ter uma textura própria, uma rede de ligações invisíveis, revela algo essencial. A realidade é mais flexível do que a percepção permite. Nada é totalmente sólido. Tudo é fluxo, relação e transformação contínua. Ao compreender que o próprio universo é o espaço-tempo, não algo contido dentro dele, entende-se que existir é participar dessa grande tapeçaria cósmica. Cada movimento, cada instante é uma dobra nessa imensa estrutura que se estende por todas as direções possíveis.
Essa percepção traz uma conclusão inevitável. Não estamos apenas no universo. Somos parte do próprio tecido do espaço e do tempo. Cada ser é uma expressão dessa malha cósmica que respira, expande-se e se reinventa a cada segundo. A física moderna não apenas descreve o universo. Ela o revela como um espelho da própria consciência humana, que tenta se entender através das leis que regem o todo. O cosmos olha para si mesmo por meio de nossos olhos. Se essa jornada pelo espaço e pelo tempo despertou sua curiosidade, continue explorando esse mistério conosco. Já se inscreva no canal, deixa o like e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. O universo está apenas começando a revelar seus segredos.